Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre formulários HTML. O que é isso, né? Qual é a importância? Para quê, né? Mais uma coisa, mais um conteúdo. E esse é bem legal, tá bom? É muito bacana. Formulário é um dos conteúdos mais legais do HTML para você aprender algo que vai realmente fazer algo mais legal, mais diferente. Vamos lá no HTML e vamos entender aí os formulários. Formulários são o quê? O que é um formulário? É um meio do usuário, né, coletar dados, né, para alguma coisa. Então, um formulário HTML é usado para coleta a entrada do usuário. A entrada do usuário geralmente é enviada a um servidor para processamento. É quando você envia as informações para algum lugar para fazer alguma coisa em exemplo, né? Aí nós temos um exemplo aqui, ó, do John, né? John Doe, primeiro nome e sobrenome. John Doe é um exemplo, né, de um formulário, de uma caixinha de formulário. Vamos lá. Aqui nós temos um código, nosso exemplo 1 aqui de formulário. O que é um formulário? Então nós temos aqui a tag form, né? Ó, form. E aí nós estamos, para esse caso, nosso exemplo, nós estamos exemplificando, trazendo aqui um exemplo de formulário que ele vai ter uma ação em uma página chamada action underline page.php. Precisa necessariamente? Não. Para você exemplificar, não precisa. Essa ação aqui, ó, não necessariamente precisa, tá? Você não está nesse momento aí, você não vai ter essa página. Então, você pode fazer sem esse action, tá bom? Então, você vai precisar fazer, abrir a tag for, né? E aí nós vamos depois falar dos atributos que vêm, né, para o seu formulário. Label, né? E aí nós temos aqui, ó, label for. E por que que tá eu estou trazendo essa referência aqui? Porque nessa página aqui, ó, existem toda uma série que ele está recebendo essas informações. Então, portanto, a importância aqui desse for, tá? Desse for e esse fname, primeiro nome, label, tal. E aí aqui nós estamos efetivamente, né, a caixa, né, que vai receber o nome, ó. É um input, o tipo é texto, ou seja, aqui nós vamos receber um conteúdo texto, uma caixa, e aí ele vai abrir uma caixinha padrão, né? Já o navegador já é gerado uma caixinha padrão do código, e ele vai receber esse ID, ó, tem um ID final, porque tem aqui, ó, ou seja, o nome daqui, né? Vai ser adicionado lá, nome, e aí esse valor é um valor, né? Por isso que está impresso, vai estar aparecendo o nome impresso. Se você deixar esse valor, vai ser impresso o nome John. Se você não deixar esse valor aqui zero, ele não vai aparecer, vai tipo ficar vazio, tá? Não vai ter nada. Input type segundo nome, o sobrenome, né? Sobrenome. Tem um label, isso aqui é o que vai ser impresso. Sobrenome. E aqui input type texto também, um segundo nome, Joe, aqui no caso. E aqui nós temos o input tipo submit, que é o botãozinho para enviar, tá bom? Então ele será gerado um formulário com duas caixas de texto. Esses aqui são os valores que estão lá, né? Eles não, se você deixar sem valores, ele vai ficar zero, vai ficar tipo a caixa, só o espaço, né? E o enviar, tá bom? Então esse é um formulário com duas caixas de texto para entrada de conteúdo, né? De textos, né? Então, o que é isso? O elemento HTML formulário é usado para criar formulário lá no seu código HTML, nas suas páginas HTML, e é a tag form, barra form, e tudo que estiver dentro dele é formulário, tá bom? O elemento form, ele é um container para diferentes tipos de elementos de entrada, como é o caso dos campos de texto, caixa de seleção, botão de opções, botão de envio, enfim, uma infinidade de opções de atribuições que tem, né, de elementos de forma que a gente vai ver ao longo nas próximas aulas, né? Nós estamos quase fechando aqui o nosso conteúdo de HTML, tá bom? Nós vamos ter fechar o formulário, depois nós vamos trazer o conteúdo de mídias, né? Vídeo, áudio, essas coisas, e aí vai fechar a nossa série de vídeos de HTML, o que vai fazer com que você já estará habilitado para criar o seu site usando HTML e CSS. Já será possível fazer um bom site. E para mostrar
isso que você já será capaz, nós vamos criar depois, ao longo, né, futuramente, depois desse conteúdo, nós vamos apenas usando esse conteúdo, nós vamos fazer um site bem legal e você vai fazer o seu também, tá bom? Muito bem, vamos seguindo. Vamos dar sequência. Bom, o input, ó, é um elemento do HTML de forma mais usada. Um tipo input pode ser exibido de várias maneiras, independente do atributo, do tipo do atributo, né? Aqui tem alguns exemplos do input aí. Você, por exemplo, aqui é o input type texto. O que que ele faz? Ele vai criar um campo de texto, né? Uma caixinha, o rádio, ele vai criar tipo um botão, né? Seleção, umas bolinhas para você marcar, né? As bolinhas. O checkbox exibe uma caixa de seleção para a seleção de zero ou mais opções. Aí você vai opcionar. Tem o submit, que vai criar um botão de enviar. Tem o type button, que exibe um botão clicável, um botão, né, sem ação, mas um botão clicável. Então vamos dizer, um tipo, né, um elemento importantíssimo para os formulários. Aí nós temos aqui, por exemplo, os campos texto, né? A gente meio que já viu lá atrás, lá no primeiro exemplo. Observe que nós temos um formulário, ó, formulário, abre e fecha tag formulário, e aqui nós temos, ó, o primeiro nome, né? E aí, put, tipo texto. Aí você está carregando essas informações aqui. Por que que eu coloquei essas informações? Essas informações porque é um exemplo de uma página que está sendo carregada lá para o servidor, né? Nesse caso de você, isso aqui praticamente ele não tem nenhum momento, nenhuma função, tá? Mas você pode colocar igual daí que não vai fazer diferença para você, tá bom? Então nós temos aqui, ó, e aí nós vamos lembrar aqui, ó, ou seja, isso aqui é para dizer que essa informação está sendo pegada daqui, ó, tá bom? Essa informação que vai para cá, ó, tá bom? Aí o valor do nome, que é a mesma coisa, e o valor que observe que está John, que é isso aqui pode ficar em branco, tá? Normalmente a caixinha vai ficar em branco. Aqui também o sobrenome é a mesma coisa, fecha. E a gente meio que já viu que esse aqui é o visual, né, do formulário com as caixas de texto. E aí você pode colocar, por exemplo, tem valores que vai receber, por exemplo, para senha, né, que é password. O valor em vez de texto é password, que é senha. E aí tem outros tipos aí que você vai verificar ao longo das nossas série de vídeos. Vamos seguindo aqui com o nosso formulário. Elemento label. O que que é o label? Para que ele serve? Bom, é um rótulo para muitos elementos de formulário. O elemento label é útil para usuários de leitores de tela, porque o leitor de tela, e aí no caso, quando falamos leitor de tela, nós estamos falando de um algoritmo que vai trabalhar lá em são outras situações, tá bom? É um rótulo voz quando o usuário foca no elemento de entrada. Tá? O elemento label também ajuda os usuários que têm dificuldade em clicar em regiões muito pequenas, né? Como um botão de opção, caixa de seleção, porque quando o usuário clica no texto dentro do elemento label, ele altera o botão da opção caixa de seleção. O atributo for, aqui está junto, né? For, o atributo for da tag label, deve ser igual distribuir ao elemento input para uni-los. É como eu falei lá, aqueles valores, depois a gente vai mostrar aqui depois um exemplo, porque assim, ó, o valor do for, ele meio que é como se ele estivesse pegando o valor do ID, né? O valor tem que ser o mesmo para que ele possa entender que ali está falando da mesma informação. Por isso, você vai colocar, por exemplo, fname, e aí for igual fname, aí lá embaixo lá vai estar lá no input id f igual fname, que aí eles estão interligando. O input type rádio define um botão de opção. Quando você vai, por exemplo, fazer uma seleção de cursos, por exemplo, você vai fazer HTML, CSS ou JavaScript, ele só marca, tu tem a opção de escolher uma das, né? Você só pode escolher uma
das opções. Ela permite que ele vai criar uma caixinha e essa caixinha ela vai ter uma das opções, só vai habilitar uma das opções. Aqui nós temos, por exemplo, ó, input type rádio, ó, ele vai criar uma bolinha, né? ID, HTML, name, e aí tem um nome, né? O nome, o valor, HTML. E aqui tem um segundo label, for, HTML e tal, é o texto que vai ser impresso lá. Input type rádio, por que isso aqui está antes? Porque normalmente você usa, tipo assim, a bolinha vai estar antes, né? Tem a bolinha e o conteúdo. Bolinha, conteúdo. Bolinha, conteúdo. Por isso aqui está antes. Normalmente a caixa de texto é depois, o label vem depois, né? E aí nós temos o tipo rádio, ID, CSS, name, essa informação aqui, o valor CSS, e aí nós temos o label do CSS que vai imprimir CSS. Observe que essa informação aqui, ó, for, CSS e ID. CSS é a mesma. Observe que é igual, tá? Aquela questão que eu estava falando lá. E aqui nós temos o input type hide, JavaScript, ID, JavaScript, name, observe o nome, valor, JavaScript. E aqui nós temos label for JavaScript, ó, ID JavaScript, for JavaScript, e aí o que vai ser impresso é o JavaScript. E o resultado de tudo isso é isso aqui, ó. Observe que você vai escolher, você vai ter a opção de habilitar um ou um desses aqui. Se clicar aqui, desabilita e assim sucessivamente. Só vai ter a opção de marcar um, tá? O botão rádio faz isso. Lembrando que você pode depois pausar o vídeo e implementar para fazer os testes aí, tá? Você mesmo. Caixa de seleção. O que é a caixa? É uma caixa checkbox. Define uma caixa de seleção. Essas caixas ela permite que o usuário selecione 0 ou mais, né? Nesse caso vai aparecer tipo você pode marcar mais de uma opção nesse caso, né? Podendo, portanto, aí, fazer. Aqui nós temos o exemplo, formulário, e aí, ó, tipo, input, type, checkbox. Aí nós temos o ID, o nome, o valor. E aqui nós temos o label com o valor que vai. Eu tenho uma bicicleta. E aí você vai meio que seguindo a sequência. Checkbox, input, tipo checkbox, né? Que é o tipo de caixinha que vai receber. E as informações. Você pode parar aqui o vídeo, fazer esse teste. E o resultado é isso que você verá aqui, ó. Vai criar uma caixinha como essa, né? Essa caixinha aí você vai marcar. Você pode marcar mais de uma opção. Nesse caso aqui, você pode marcar outras opções além de uma, né? Então, a caixa checkbox. Que mais? Temos aqui no formulário, nós temos o botão de enviar, que é o submit, né? Se você não definir nenhum valor para ele, nesse caso, automaticamente, ele já cria automaticamente o botãozinho, né? E aí, no caso, essa função ele já tem automático, né? Já envia aquele formulário para o servidor. Se está definindo lá a página de caminho, automaticamente ele meio que já direciona, né? Que é? O input define um botão para enviar dados do formulário para um manipulador de formulário. O manipulador de formulário geralmente é um arquivo no servidor com um script para processamento e entrada no sistema. Ou seja, você envia ali o seu conteúdo para um outro arquivo que faz o processamento e guardamento dessa informação lá no seu banco de dados do servidor. Tá? O manipulador de formulário é especificado no atributo ação de formulário, que é aquele action. Lembra daquele lá? A gente tem uma página lá nos exemplos que a gente trouxe aqui. Aqui, ó, nós temos esse exemplo aqui, ó, que é o action page PHP, ou seja, esse ao enviar ele vai estar direcionando o arquivo para esse arquivo que será guardado em um servidor. E aqui é uma outra coisa, é uma outra linguagem, é outra coisa que não é o caso dessa nossa aula, mas está dizendo que o seu arquivo ao enviar as informações ali, ele vai para essa página que fica lá no servidor, tá? É outro tipo de coisa que nós vamos ver, quem sabe, futuramente, em uma aula de PHP, um curso de PHP que mostra mais ou menos isso. Mas é outra coisa, tá bom? Não é necessariamente o objetivo para essa nossa aula.
Mas aí nós temos, observe que cada campo de entrada deve ter um atributo, nome, a ser submetido. Se o atributo nome for omitido, o valor ele vai criar, né, automaticamente. Que é esse caso aqui, observe o que eu estou falando, né? Tipo submit, se não tiver essa informação aqui, ó, ele vai automaticamente criar, independente da situação, o botão, tá bom? E aí, vamos lá, vamos verificar aqui o nosso formulário, e aí nós temos, aliás, não tem porque a gente já fez, né? Enviar o botão, aí deixa eu mostrar aqui um botãozinho, nós temos um exemplo aqui de formulário, deixa eu ver, já pronto com o botão, só voltar aqui rapidinho, para a gente encontrar aqui um botão, tá? É esse botãozinho aqui, ó. Eu não coloquei lá, mas esse aqui é o botãozinho, né? Que ele é gerado no submit, tá? Pelo input, né? Que ele vai, o tipo, input, o tipo, né? De atributo para enviar, né? Enviar o submit, que é o input submit. Bom, tudo bem, vamos seguindo. Foi esse então a nossa base inicial de formulários, tá bom? Você aprendeu a criar caixa de texto, a criar o rádio, o checkbox, e aí nós vamos trazer na próxima aula mais atributos, mais coisa legal que você pode fazer em formulário aqui em HTML, beleza? Se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Valeu, galera, até a próxima.